Sexta-feira, 23 de junho de 2023. Seu Jornal da Hora do Almoço começa com informações sobre o decreto de emergência estabelecido pelo governo do Acre devido aos surtos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave no estado. A decisão foi tomada por causa de fatores como a alta procura nas unidades de saúde, a lotação de leitos de UTI, principalmente pediátricos, além da baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 e influenza em crianças. Quais medidas serão tomadas a partir de agora? O que muda com o decreto de emergência? Você vai ter mais detalhes sobre essa situação na saúde do nosso estado e ainda hoje na edição do JAC 1. Homem é condenado a 16 anos de prisão por estuprar a enteada de 13 anos em Capixaba. E um outro caso gravíssimo de abuso sexual foi registrado em Acrelândia. Uma mulher com deficiência foi vítima de estupro coletivo durante uma festa na zona rural. O marido da vítima teria flagrado o crime e os principais suspeitos são vizinhos do casal. No bairro do Bosque, pessoas relataram explosões de bombas de gás lacrimogênio na região. O gás teria sido usado durante uma instrução no 4º bis. A polícia prendeu 2 suspeitos e apreendeu armas durante a Operação Guardiões, no Vale do Juruá. Me ajuda, JAC 1. Morador registrou a situação precária com os buracos que prejudicam o acesso na rua 12 de junho, no bairro Tancredo Neves. Já no 2º distrito da cidade, uma moradora reclama de um vazamento de esgoto que causa transtornos no loteamento Praia do Amapá. Gameleira liberada. O local vai receber o público durante o arraial cultural organizado pelo governo do estado. Um trecho do calçadão da Gameleira cedeu com a erosão causada pela cheia do rio Acre, que inundou o local entre março e abril deste ano. Mesmo após a obra paliativa, é possível ver que existe um desnível no calçadão. Mas, de acordo com a Defesa Civil Municipal, por enquanto não existe risco para a população. E hoje é dia do quadro Mundo Pet, com a veterinária Gabriela Paz dando dicas e tirando dúvidas sobre como cuidar bem do seu bichinho de estimação. E o encontro de carros antigos promete movimentar a capital acreana neste fim de semana. Mais de 100 veículos já estão inscritos para participarem da exposição. Tudo isso e muito mais no seu Jornal do Acre, primeira edição, que começa agora. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao seu Jornal da Hora do Almoço. Eu fico muito grato pela sua companhia, pela audiência e pela companhia que você sempre nos proporciona todos os dias aqui pela tela da Rede Amazônica. Lembrando que você pode também participar do Jornal do Acre primeira edição enviando o seu vídeo ou a foto narrando a situação pela qual o seu bairro, a rua onde você mora, passam, qual o problema que afeta a sua vida e a vida dos seus vizinhos. Manda pra gente no 99211-2930, pelo aplicativo de mensagens, e a gente sempre recebe as reivindicações da comunidade para repercutir aqui nas edições do Jornal do Acre primeira edição durante o quadro Me Ajuda JAC 1. Então manda pra gente, sempre com as informações importantíssimas, nome da rua, nome do bairro e o nome da cidade onde você mora, caso você seja do interior do estado. Estou esperando pela sua participação. Você também pode enviar fotos do seu bicho de estimação, do seu pet, porque hoje é dia do quadro Mundo Pet. Então manda pra gente que ao final do quadro hoje vamos mostrar o seu bichinho de estimação aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Estou esperando pela sua participação. A gente inicia a edição de hoje falando para você que o governo do Acre decretou situação de emergência na saúde por causa dos surtos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira. Segundo a publicação, a decisão foi tomada baseada em casos graves que são submetidos à internação na UTI, a superlotação nas unidades estaduais de saúde e a fila de espera por leitos causada pelos surtos, além da baixa cobertura vacinal em crianças, tanto da Covid-19 quanto da influenza, entre outros aspectos registrados no estado. O decreto autoriza, inclusive, a adoção de medidas administrativas urgentes que se mostrem necessárias ao restabelecimento da situação de normalidade.
Até essa quinta-feira, 52 crianças estavam internadas no Hospital da Criança, sendo que a unidade tem capacidade para 60. A previsão era de que pelo menos 3 pacientes recebessem alta. Entre janeiro e junho deste ano, a saúde estadual registrou mais de 150 mortes causadas por síndromes gripais aqui no Acre. E lá na região do Vale do Juruá, a situação das síndromes gripais também continua afetando a população. 4 crianças da comunidade indígena Axaninca foram transferidas de Marechal Thaumaturgo para Cruzeiro do Sul com síndrome respiratória aguda. Através dessa síndrome gripal, a gente está atuando da melhor forma possível, né, no município de Marechal Thaumaturgo, principalmente quando se fala de ribeirinho. Hoje, a maior nessa situação que está havendo é na aldeia Apiltia, né, aonde a equipe já composta que é o DISEI, né, está lá fazendo todo o trabalho. E no município de Marechal Thaumaturgo também a gente já está fazendo a parte de vacinação, né, parte de campanhas para que realmente venha diminuir esses casos, né. E lá, dando apoio realmente à equipe indígena, todos que eles procuram, a Secretaria Municipal de Saúde, a gente está assessorando da melhor forma possível lá, para que os indígenas, mesmo que vêm da aldeia, né, para a unidade mista do município de Marechal Thaumaturgo, ele tem um apoio da Secretaria Municipal. Em relação a esse trabalho de imunização da população, vocês trabalham com metas e quantas pessoas já foram vacinadas ou quantas doses foram aplicadas? Hoje em Marechal Thaumaturgo já foram vacinadas, né, da questão da gripe, por mais de 12 mil pessoas, aí uma faixa mais de 80% da nossa população. Nossas equipes estão em área, né, agora chegaram 3 na sede do município, que já passaram 15 dias e voltaram para a sede do município. Daqui 15 dias volto de novo para fazer um novo ciclo para aquelas pessoas, principalmente que não se vacinaram, se vacinar e ficar imune dessa doença. Nós sabemos que na questão da área indígena, eles têm uma equipe, né? A equipe realmente é voltada para a questão da área indígena, mas mesmo assim a gente dá o suporte que for necessário, né? As 2 equipes do polo indígena estão lá na área, né? E quando eles retornam, nós sabemos que quando se fala de área indígena, há uma questão mais de vulnerabilidade social, né? Então é mais rápida a questão da evolução da questão da doença. E eles estão deslocando para a equipe que está lá, desloca as pessoas para a unidade mista e a unidade mista transfere ele para Cruzeiro do Sul, né, para cuidar realmente mais rápido dessa questão da doença. A idade no momento é de 6 a 7 anos, pelo que me passaram, né, eu não sei se realmente tem outras maior dessa idade, mas o que me passaram foi isso, mas eu acredito que possa ter sido de mais idade também, né, que veio 4, uma não indígena e 3 indígenas. Né? O que nos falaram foi a seguinte situação, que os voos, né, principalmente o TFD, não ia afetar. Então essa é uma das preocupações que a gente estava, né, principalmente a gestão, né, do prefeito Valdélio Furtado, que está em comunicação aí com toda a equipe, principalmente com a questão do Estado, para saber como é que vai ficar esse ciclo, né, dos voos, principalmente os voos que são de segunda, quarta e sexta, né, os voos que são de linha, e também a questão do TFD. Segundo os que eles já me repassaram, que os TFD eles não vão ser afetados, né? Agora ressalva se realmente os voos de linha vão continuar ou não. Bom, e para falar sobre essa situação do surto de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave aqui no estado, nós recebemos no estúdio o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal. Secretário, seja bem-vindo ao estúdio do JAC 1. Bom dia, Murilo. Obrigado pela oportunidade. Vamos esclarecer para a população o que é esse decreto, né? Com certeza. Primeiramente, antes da gente partir para o assunto do decreto de emergência, eu queria que o senhor falasse sobre as notificações que a saúde estadual já registrou, porque em relação aos casos de síndromes respiratórias, a situação atual aqui no estado, secretário, como todos nós já falamos, é de surto das 2 síndromes. Quantas notificações a saúde estadual teve até agora das 2 doenças aqui no estado? Vamos lá, Murilo. É importante falar que nossa equipe da vigilância epidemiológica vem praticamente debruçada em cima desse acompanhamento, né? Um acompanhamento diário. Nós estamos fazendo levantamento e, na verdade, avaliando a curva epidemiológica. Nós sabemos que nós estamos no momento crítico comparado ao ano passado. Na 25ª, o período de pico que tivemos no ano passado foi entre a 25ª e a 30ª semana. Foi, no caso, a explosão de casos. Então, de forma planejada, nós estamos acompanhando a curva epidemiológica, vimos que a curva está um pouco mais agressiva, ela está com um padrão diferente do ano passado.
Existe uma característica hoje que existe a co-infecção entre os demais vírus. O vírus sincicial respiratório, que é o principal vírus que acomete as crianças inferiores a 4 anos, que causa a bronquiolite, nós estamos observando a co-infecção entre crianças que chegam, né, positivando para vírus sincicial respiratório, influenza e Covid. Então, existe um alerta, existe toda uma vigilância que observa essa situação e, em decorrência desse período que nós estamos agora, que é a 25ª, 30ª semana, nós optamos por, de forma planejada, em conjunto com o Ministério da Saúde, em decretar essa emergência de saúde pública. Agora, secretário, a CESACRI também fez um levantamento, a pedido do G1, inclusive, que indica que, infelizmente, 157 pessoas morreram por síndromes gripais aqui no estado entre janeiro e junho desse ano. Com o decreto de emergência estabelecido pelo governo, o que muda a partir de agora em relação ao enfrentamento a essas síndromes? Então, as medidas de precaução, primeiro ponto, elas permanecem. Uso de máscara em estabelecimentos, locais de aglomeração. Contamos com o entendimento da população em qual unidade procurar atendimento. Surtos leves, síndrome gripal. O que é a síndrome gripal? Síndrome gripal é o nariz escorrendo, a garganta doendo. Não é aquele quadro que associa a febre, ou se tiver febre, a febre baixa, que não prosta, que não deixa a criança, o idoso, prostrado, né? Então, esse paciente, que é considerado como um paciente leve, procurar as URAPs. Mantemos o atendimento até as 22 horas, com aquele termo de cooperação firmado no início da alagação com o município, para que os casos leves sejam atendidos nas URAPs e desafogando as UPAs e o pronto-socorro. Orientamos que o paciente que já tem um quadro mais de prostração, aquela febre alta, ele já não consegue realizar as atividades rotineiras, que ele procure as UPAs para atendimento e testagem. E os casos graves, as crianças principalmente menores de 4 anos, com aqueles sinais de alerta que a gente chama de batimento de aleta nasal, a tiragem de fúrcula, a tiragem intercostal, que é quando aparecem as costelinhas e a respiração abdominal, esse paciente tem que ser procurado pronto-socorro. Mais uma vez eu reforço aqui, eu deixo o meu apelo para que vamos manter o pronto-socorro com os casos graves. O nariz escorrendo pode ser atendido na UPA, até mesmo no postinho de saúde. Uma dorzinha de garganta pode ser também atendido na UPA e no postinho de saúde. Quanto aos casos de morte, lembramos que o grupo de risco para a síndrome respiratória aguda grave não são só as crianças. Os idosos acima de 60 anos, os pacientes imunocomprometidos acabam entrando nesse grupo. Então, esses óbitos, vamos colocar aqui, estão dentro da normalidade e que a nossa equipe vem acompanhando. Agora, secretário, esse surto é acompanhado também pelo aumento na procura de atendimento nas unidades de saúde e também das filas de espera no atendimento dessas unidades? Sim, nós tivemos um aumento na procura das unidades. Alguns pacientes considerados como leves procuram pronto-socorro. Esse fluxo tem que estar muito bem estabelecido e esclarecido para a população. É o nariz escorrendo, é um quadro de garganta inflamada, um ouvidinho doendo, que não compromete as atividades diárias da criança, vamos procurar as URAPs. Está tendo febre, o paciente fica um pouco mais prostrado, UPAs e pronto-socorro para os casos graves, quando tem de fato aquele esforço respiratório evidente, que você olha para a criança, vê que ela está respirando com uma frequência maior do que o normal, que ela está apresentando sinais de desconforto, a tiragem de fúrcula, a tiragem intercostal, que é quando aparece a respiração das costelas e a barriguinha mexendo, né? Isso aí vem, de fato, nós estamos observando sim um aumento desses casos. Agora, outro fator que também preocupa nessa situação, secretário, é a questão da lotação dos leitos pediátricos, principalmente os de UTI com crianças com condições de síndrome respiratória grave, as IRAGs. Nesse caso, a Secretaria já estuda um planejamento para um aumento da quantidade desses leitos e recentemente, inclusive, receberam equipamentos vindos de Minas Gerais visando esse aumento, não é isso? Exatamente. Esse decreto, ele entra pontualmente para custeio e abertura de novos leitos e conversão de leitos já existentes. Então, leitos que eram destinados para atendimento de outras crianças, eles passarão a ser habilitados e o Ministério da Saúde observa esses leitos e financia para que a gente consiga traçar estratégias para isso. Estamos estruturando as regionais, tivemos a abertura de novos leitos na Regional do Juruá, estamos pensando uma estratégia dos próximos dias também, habilitar alguns leitos com matriciamento, orientação no Hospital de Brasileia, para que a gente consiga estabilizar minimamente essas crianças e existe uma programação para uma abertura de mais 10 leitos
lá no Hospital da Criança. Nós estamos monitorando a curva de ocupação de leitos, monitorando o tempo de permanência de cada criança nesses leitos, e isso é um fator que nos preocupa, Murilo, porque por mais que nós tenhamos ali uma curva dentro do esperado, as crianças elas estão permanecendo mais tempo internadas. Isso se deve à co-infecção. Nós temos as crianças que são acometidas pelo vírus sincicial respiratório, também infeccionadas pelo influenza e também às vezes acometidas pelo Covid. Então fica o nosso apelo para que os pais, as mães e até mesmo os idosos revejam as cadernetas vacinais, que eles se imunizem. Nós temos a bivalente em larga escala no estado, nós temos a vacina para a influenza que foi estendida a campanha. Então, para que a gente vacine e que não, se não transmitir, pelo menos que não evolua com a forma grave da doença. E, secretário, antes da nossa entrevista, nós acompanhamos a Sonora com o responsável pela saúde lá em Cruzeiro do Sul, falando sobre a transferência de crianças indígenas que apresentaram quadros de síndrome respiratória para a unidade de saúde lá na cidade de Cruzeiro do Sul. E a gente sabe que o estado, quando se fala em casos de síndrome respiratória, não é só a capital, não é só Cruzeiro do Sul ou outras grandes cidades aqui do nosso estado. Também há casos em cidades isoladas, em Santa Rosa, em Jordão e também nas comunidades indígenas. Como é que a saúde estadual tem acompanhado isso? Exatamente. Nossa relação com todos os municípios é uma relação bem integrada. Queria mandar um abraço ao secretário de Saúde, Maricels, que tem nos dado um apoio muito grande, Marechal Thaumaturgo. Essa situação pontual dessa comunidade indígena que vem apresentando esse surto nos chamou um alerta. Deixamos a equipe do SAMU de Cruzeiro do Sul em alerta e à disposição. Essas transferências que foram feitas, elas aconteceram também de forma preventiva, pois sabemos que lá em Marechal Thaumaturgo a unidade de saúde tem o seu oxigênio de forma limitada. Dentro da programação, atende o paciente, mas que ele não pode ficar internado por um longo período. Então, a transferência foi feita de forma planejada e organizada para o município de Cruzeiro do Sul, onde nós temos pediatras, caso necessário, nós temos UTIs em Cruzeiro do Sul para dar um suporte caso a criança evoluísse com a forma grave da síndrome respiratória. Secretário, a gente torce para que não, mas se houver um agravamento desse surto aqui no estado, que outras medidas a Secretaria já tem previstas para esse tipo de cenário? Nós já estamos com a contratualização pronta de mais 10 leitos de UTI neonatal no Hospital Santa Juliana. Estamos em articulação com o Ministério da Saúde para que a gente consiga fazer um matriciamento, ou seja, uma abertura de leitos de cuidados intermediários em Brasileia e outras unidades que tenham suporte, né, que tenham condições para receber e acolher essas crianças com a síndrome grave. E estamos agora numa fase de estruturação de um grupo técnico voltado para a SRAG, né, para a síndrome respiratória aguda grave, onde uma intensivista pediátrica e outros pediatras aí com um know-how para atendimento desse perfil de paciente, que a gente consiga traçar estratégias. Está tudo dentro do programado, nós estamos dando uma resposta, não está ficando criança desassistida. Nos próximos dias, de fato, nós estaremos abrindo 10 leitos de forma preventiva no Hospital da Criança, caso haja necessidade, e nós temos toda a nossa rede de urgência e emergência bem estruturada para a transferência desses pacientes, caso haja necessidade. Secretário, o senhor ressaltou que os cuidados que foram tomados contra a Covid-19 e que foram fundamentais também para a proteção, uso de máscara, a higienização com álcool em gel ainda estão em voga contra também essas síndromes respiratórias. Além disso, que outras recomendações o senhor deixa para a população nesse momento? Ficou a imunização como um dos pontos chaves e se atentar aos sinais de alerta. A nossa equipe está pronta para atendê-los, existe toda uma humanização sendo feita com a nossa equipe. O governador Gladson pediu para que nós voltássemos todas as atenções para a saúde para as crianças, para que nosso desfecho fosse totalmente diferente do que tivemos no ano passado. E é assim que nós estamos trabalhando, com uma equipe muito bem alinhada, com uma equipe muito bem comprometida, né? Essa é a palavra, para que nós consigamos aí vencer essa etapa sem desfechos desfavoráveis. Tá certo. Secretário Pedro Pascoal, secretário estadual de Saúde, aqui com a gente no Jornal do Acre, primeira edição, prestando
todos os esclarecimentos a respeito desse decreto de emergência que foi estabelecido pela Saúde Estadual aqui no Acre em relação ao surto de síndrome gripal e de síndromes respiratórias agudas graves. Aqui no nosso estado, uma situação preocupante e que agora a gente espera que esses casos diminuam, que todas as medidas possam ser tomadas para poder diminuir esses casos aqui no nosso estado e que a saúde das pessoas ela fique muito melhor. Inclusive, secretário, a gente aproveitando antes de encerrar a entrevista, a gente está num período que é muito preocupante, que é o período de estiagem, que é quando começam as secas, e aí concentra aquela poluição das fumaças provenientes das queimadas, que são consequências desse período, muito também por causa da ação humana. Nesse momento também a Secretaria de Saúde ela trabalha com medidas de prevenção, prevendo também esse momento em que a saúde da população fica ainda mais prejudicada por conta dessa poluição? Foi um dos pontos que eu levantei junto ao CONAS, lá em Brasília, no qual eu estive ontem, e foi fortemente pontuada a situação dessa próxima etapa que nós iremos enfrentar, que é as queimadas. Existe já uma articulação sendo iniciada à Secretaria do Meio Ambiente para que a gente consiga traçar estratégias para minimizar isso aí também. Pedir ao Ministério da Saúde uma maior sensibilidade para a região norte, como um todo. As queimadas elas não afetam só o Acre, mas também Rondônia, Amazonas e os países vizinhos. Então, ficou o apelo ao Ministério da Saúde para que eles tenham políticas voltadas para a região norte de forma particular, para que a gente consiga vencer também essa próxima etapa. Então, já existe todo um planejamento em cima disso também. Muito bem. Secretário, eu agradeço pela sua presença e disponibilidade em vir aqui prestar todos esses esclarecimentos para a gente no Jornal do Acre, primeira edição. Obrigado, Murilo. Vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos idosos. Obrigado por ter vindo. Bom, e a gente vai seguir aqui com a edição do Jornal do Acre, primeira edição, para noticiar também as informações policiais. Em Capixaba, um homem foi condenado a mais de 16 anos de prisão por estupro de vulnerável pela Justiça do município. A polícia descobriu o crime após familiares da vítima denunciarem. Ele é acusado de estuprar a enteada de 13 anos aqui no interior do estado. O crime teria sido praticado quando o acusado iniciou um relacionamento com a mãe da vítima em abril do ano passado e os abusos aconteciam quando a mãe ia para a capital acreana fazer tratamento. O acusado e portador de HIV, a mãe da menina também seria portadora do vírus. Ele foi condenado a 16 anos, 3 meses e 24 dias de prisão em regime inicialmente fechado. Ainda segundo a Justiça, os abusos foram praticados com o uso de preservativo. Contudo, a adolescente é submetida a exames para ser descartada a contaminação com o vírus. E um caso grave que ocorreu no interior do Acre, em Acrelândia, e Acrelândia, melhor dizendo, vem sendo o cenário de muita violência contra as mulheres. Dessa vez, uma mulher com deficiência foi vítima de estupro coletivo durante uma festa na zona rural de Acrelândia e o crime foi flagrado pelo marido da vítima, que teria sido levada para uma área distante por 3 homens. Os suspeitos são vizinhos do casal. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil, que informou que o crime ocorreu há cerca de 13 dias em uma comunidade na zona rural. Por medida de segurança, a polícia não repassou o nome da localidade para que a vítima não seja reconhecida. A Polícia Civil foi informada do crime por familiares da vítima e foi até a comunidade. Os suspeitos não foram encontrados, mas a polícia pediu a prisão preventiva deles e aguarda a liberação da justiça. A mulher foi ouvida pelos policiais, levada para a área urbana da cidade e posteriormente encaminhada para Rio Branco para atendimento médico. O delegado de Acrelândia, Johnny Lucas, confirmou que pediu a prisão preventiva dos suspeitos há cerca de 10 dias. Contudo, até ontem, os mandados judiciais não foram liberados. A demora seria a ausência de um promotor do Ministério Público Estadual na cidade. A jovem Ellen Vitória Silva Souza, de 20 anos, está desaparecida desde o último dia 11, quando saiu de casa para comprar absorventes e não voltou mais. Ellen mora com a mãe e as 2 filhas de 5 e 7 anos no bairro Santa Inês, aqui na capital. A família procurou a Polícia Civil para relatar o desaparecimento da jovem e fez um boletim de ocorrência na delegacia do 2º Distrito de Rio Branco, que fica no conjunto Cidade do Povo.
Até o fechamento desta edição, ainda não se obteve notícias sobre o paradeiro da jovem. Agora, eu quero contar para vocês que na tarde de ontem, na região do bairro do Bosque, pessoas relataram explosões de bombas de gás lacrimogêneo. A informação foi de que no 4º Batalhão de Infantaria e Selva, o 4º BIS da capital, estava ocorrendo a finalização de um curso de instrução para cabos militares e que se tratava de uma instrução controlada e que a quantidade usada de granadas teria sido mínima. Nas redes sociais, muitas pessoas que estavam passando pela região se pronunciaram e disseram que o odor chegava a arder olho, boca e nariz. E também quem estava dirigindo precisou parar de dirigir, pois não conseguia enxergar. Em Cruzeiro do Sul, a Operação Guardiões da Floresta resulta na prisão de 2 homens no município de Rodrigues Alves. As armas estavam com eles. Também foram apreendidas. Quem tem mais informações é o capitão Daniel Teixeira, comandante da CPE. Isso, mais uma vez a Operação Guardiões da Fronteira, sendo executada aqui pela nossa Polícia Militar, através da nossa Companhia de Policiamento Especializado do 6º Batalhão, em ação conjunta com a nossa Polícia Civil. Recebemos a informação que na comunidade de São Jerônimo, na zona rural de Rodrigues Alves, estaria acontecendo uma reunião de membros da organização criminosa. Então, de imediato, nós deslocamos a equipe para a comunidade e, quando estávamos se aproximando da casa, um dos indivíduos percebeu a presença dos policiais e conseguiu empreender fuga. Nesse instante, os policiais realizaram o cerco na residência e conseguiram prender 2 pessoas e também a apreensão de uma arma de fogo, uma balança de precisão e uma certa quantia em dinheiro. Diante do flagrante delito, os policiais deram voz de prisão. Realizaram também as buscas no intuito de localizar o 3º indivíduo, contudo, infelizmente, não logramos isso. A ocorrência nós encaminhamos para a delegacia da Polícia Civil para ser feito os demais atos investigativos para saber a autoria e identificar também o 3º componente que realizou a fuga. Importante ressaltar que a operação ela realmente tem o intuito de combater os crimes transfronteiriços e também o narcotráfico na região. E a comunidade, ela, infelizmente, ela tem sofrido com a presença de membros da organização criminosa ali e a ideia é intensificar cada vez mais o patrulhamento na região. Com certeza, a nossa Polícia Civil ela vai levantar de forma mais específica a qualificação desses cidadãos e caso não tenha nenhum registro agora, com certeza será acrescentado na sua ficha. Bom, e ainda hoje, na edição do seu Jornal do Acre, primeira edição, você vai ver as reivindicações da comunidade no seu Me Ajuda Jaque 1, já no primeiro bloco. E também, hoje é dia do quadro Mundo Pet. Você pode mandar as suas fotos do seu bichinho de estimação, do seu pet, para o contato que aparece aí na sua tela. 99211-2930. Manda para a gente as suas fotos. E você também, que tem alguma reivindicação a fazer aí onde você mora, pode mandar para a gente pelo mesmo contato que a gente repercute sempre aqui no quadro Me Ajuda Jaque 1. 99211-2930 é o seu canal de comunicação aqui com a redação do Jornal do Acre, primeira edição. Agora a gente vai para o intervalo, são 11h53, a gente volta já já. De volta com o seu Jaque 1 agora para te falar sobre as reivindicações da comunidade no Me Ajuda Jaque 1. E a gente começa o quadro de hoje mostrando o vídeo de uma moradora que mandou para a gente o registro com o vazamento de esgoto que causa transtornos na rua Major Salinas, no loteamento Praia do Amapá, na região do 2º Distrito. Nas imagens que vão aparecer agora na sua tela, você percebe que a água do esgoto fica acumulada na sarjeta da rua, bem na beirada, e a moradora conta que o vazamento deixa um cheiro insuportável na rua, inclusive na frente da casa dela, e ela pede providências do SAERB sobre essa situação. Uma situação difícil em que o esgoto acaba vazando
para fora da rua e aí causa esse transtorno para os moradores. Em nota, a equipe do SERB lamenta o que está acontecendo e informou que vai mandar uma equipe para verificar a situação da localidade. E o segundo vídeo de hoje mostra a situação da rua 12 de junho, no bairro Tancredo Neves, aqui na parte alta da cidade. Um morador de lá mandou esse vídeo para a gente relatando as péssimas condições da rua. Confira. Gente, essa é a situação da rua 12 de junho. Olha como que estamos. O lixo já quase não tá conseguindo vir. Tem que fazer a volta. Os moradores fizeram isso, ó, porque o buraco tá enorme. E a rua inteira. A rua tá abandonada, olha isso. Você viu aí a situação, então, inclusive a rua tem um buraco enorme e as pessoas montaram um entulho com pedaços de madeira para impedir a passagem, até mesmo como uma forma de protesto sobre essa situação precária lá na rua 12 de junho. Em nota, a Prefeitura informou que vai dar início ao Recupera Rio Branco e que vai trabalhar em ruas dos bairros atingidos pela enchente. Nos próximos dias, vão estar lançando o Asfalto Rio Branco e já iniciaram o trabalho de pavimentação. Segundo a nota, a Prefeitura diz que a população pode ficar tranquila, pois o programa vai para todos os bairros. A gente espera que o serviço seja cumprido e seja dada uma estrutura de qualidade para que as pessoas possam ter acesso, porque sem acesso elas ficam sem alguns serviços, inclusive a coleta de lixo. Lembrando que você pode continuar enviando para a gente as suas reivindicações pelo 99211-2930, que a gente repercute aqui no Me Ajuda Jaque 1 e a sua reivindicação é encaminhada para as autoridades responsáveis para que seu problema seja resolvido. A gente segue com o Jornal do Acre, primeira edição, para te falar que o Arraial Cultural está programado para ser feito no calçadão da Gameleira. Mas, como o local foi afetado pela cheia do Rio Acre, existe a preocupação quanto à segurança, já que o solo cedeu. Nossa equipe conversou com a Defesa Civil para saber se é realmente seguro o local que vai receber o evento nesse fim de semana. Confira. O mês é marcado por festas juninas. E aqui em Rio Branco, a festa que marca o mês junino é o famoso Arraial Cultural, que seria feito no quadrilhódromo, mas agora o calçadão da Gameleira está sendo preparado para receber o evento. O local, que foi atingido pela enchente do Rio Acre em abril e ficou com o solo comprometido, passou por reforma e, após a avaliação da Defesa Civil, foi liberado para ser palco do grande evento. Através do governo do estado, foi feita uma obra, um reparo, como você acabou de colocar, em relação ao cedimento e movimentação de terra que existe ali na parte do calçadão da Gameleira. Então houve um declive muito grande, houve um degrau, houve uma movimentação de massa forte, justamente porque nós tivemos também uma cheia muito forte, mas o governo do estado, juntamente com a Secretaria de Obras, eles fizeram ali um conserto, um reparo, onde o risco em si, ele ficou zero nesse momento. A movimentação de massa ela ainda existe no local, mas o evento do Arraial Cultural, do ponto de vista técnico de defesa civil, é possível que seja realizado. Mesmo após a obra paliativa, é possível ver que existe um desnível no calçadão. Mas, de acordo com a Defesa Civil Municipal, por enquanto não existe risco para a população. Vale ressaltar que nós trabalhamos com gestão de risco, administração de desastres e essa avaliação ela foi feita. Então, do ponto de vista técnico, como eu falei anteriormente, na realidade não existe o risco de um desmoronamento súbito que vai levar risco às pessoas. Então, desta maneira, é por isso que nós concordamos com aquela questão de fazer o evento ali. Evidentemente que durante o evento, inclusive, será acompanhado pela Defesa Civil, a Defesa Civil do município, Prefeitura de Rio Branco é uma parceira também da Fundação Elias Mansur, do governo do estado, nós vamos estar acompanhando e, é claro, ao menor sinal de qualquer situação de risco, de perigo, poderá inclusive ser suspensa a programação, haja vista a questão de segurança. Todos os dias nós passaremos lá e avaliaremos a situação, se há alguma movimentação maior, alguma coisa do tipo, para poder manter a segurança das pessoas. Ok, vamos esperar então que não aconteça nada mais. A gente está sempre de olho nessas questões envolvendo a segurança estrutural, principalmente nos pontos turísticos.
Só uma correção na cabeça, quando eu chamei a matéria, eu falei que o Arraial começaria nesse fim de semana. Na verdade, é na semana que vem, a partir do dia 27 desse mês. E nós vamos para mais uma pausa aqui no seu Jornal do Acre, primeira edição. No próximo bloco tem o quadro Mundo Pet, com as dicas da veterinária Gabriela Paz, e também você vai ter informações sobre o primeiro encontro de carros antigos que promete movimentar a capital acreana. Ele vai ser realizado nesse fim de semana no Palácio Rio Branco, lá na praça em frente ao Palácio. Então, você que já está se programando aí para o fim de semana, já tem um evento para você acompanhar aqui na capital acreana. Agora são 12:02 aqui no Acre. Você pode continuar enviando suas participações para a gente com a foto dos seus pets no 99211-2930 para a gente mostrar ao final do quadro Mundo Pet. Estou esperando pela sua participação. A gente volta já já. De volta com o seu Jornal da Hora do Almoço para te contar que as inscrições para o primeiro encontro de carros antigos do Acre já acabaram. E pouco mais de 100 veículos estão cadastrados para participarem do evento que começa neste sábado. A repórter Ana Paula Xavier tem mais informações. Sexta-feira, sextou e com programação cultural, viu? Cultura, né? Os colecionadores de carros antigos vão fazer o primeiro encontro de carros antigos aqui do estado do Acre, que vai acontecer durante todo esse final de semana. Começa amanhã, no sábado, a partir das 14 horas e vai até domingo, viu? A gente está aqui para conversar com o organizador do evento, né, o Genival Sombra, que é presidente do Fusca Clube Acre, né, esse encontro que vai acontecer aqui no nosso estado e que promete aí muitas atrações, além da exposição desses veículos, né? Genival, muito bom dia, obrigada pela sua participação. E eu gostaria que você começasse falando para a gente do horário e aonde é que vai ser esse evento. Então, bom dia a todos. O horário vai ser das 2 horas da tarde de sábado, amanhã. Vai estar aberto ao público, né, para as famílias virem e estar aqui com a gente e conferir o evento, né? E vai ser aqui no Palácio, em frente ao Palácio, pegando a rua Arlindo Leal, e vai estar todos os carros expostos aqui a partir das 2 horas, já pronto para todos já começarem a conferir, né? Para a sociedade vir, os amigos, as famílias virem e estar conosco e rever esses carros que marcaram épocas, né? É um evento aí de colecionadores, né? A maioria das pessoas tem esse carro tem um valor afetivo, né? São carros com mais de 20 anos, né? De estrada aí, né? Então, assim, o que é que tem de especial nesse encontro? São carros realmente muito, muito bonitos. A gente está vendo agora, né? O John tá mostrando aí pra gente um Vectra, né? O carrinho da Hot Wheels, né? O Fusca Horácio, 1970, um Chevrolet 1976, o Fusca Aranha, que é de 1980, uma Grand Rover, né? 1998, um Saveiro, a Saveiro Bia, né? 1997, um Tempra, o Charmoso, 1996, um Verona, 1994 e o Fusca Sebastião, que é 1980. Então, assim, são carros com mais de 20 anos e é uma programação para a família. O que é que vai ter de atração? As pessoas podem vir, trazer a família e podem tirar foto, podem conhecer o veículo. Como é que vai ser essa organização? O espaço vai estar aberto justamente para isso, né? Aquelas pessoas que querem remeter ao seu passado, tirar fotos junto com os filhos, né? Carros que marcaram época para eles, né? E tirar foto ao lado do carro, espaço vai estar reservado. Está tudo tranquilo, os carros não vai estar nenhum carro delineado para não pegar nos carros, pode ficar à vontade, né? Então, e nesse evento, a gente vai contar com alguns shows culturais, né? Regionais, né? Que a gente vai ter em vários tipos de horários. Então, no sábado e domingo, a gente vai ter esses momentos aí, né? Então, a população tem que estar aqui, junto com as suas famílias, seus filhos, para que possa, nesses momentos, estar junto conosco e também participar desses shows culturais e aproveitar bastante do evento. Tá certo. Genival, vou pedir licença para você, que eu vou me aproximar aqui dos veículos. E a gente tem uma cultura de que carro antigo não tem aí uma boa estrutura, mas eu tô aqui com esse colecionador, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Olha só, queria que você mostrasse a potência do seu motor. Pedi pro Genival auxiliar ele aqui e abrir pra gente ver o ronco desse motor, desse Fusca aqui, tá bom? Combinado. Vamos lá, ó. A gente vai mostrar aqui pra vocês.
Gente que é apaixonada por carro, adora isso, viu? Olha só, e aí, além desse Fusca, obrigada, viu? Além desse Fusca, a gente tem outros tipos de veículos, viu? Muito carro interessante. Olha só, esse aqui decorado com essa aranha, é o Fusca Aranha, né? A gente passa por veículos assim na cidade e a gente acaba decorando, né? Tem muito carro que já é conhecido por aqui. Eu vou, inclusive, pedir para o presidente, para o Genival, ele vai conseguir uma chave para a gente entrar aqui num carro e mostrar para você como que é dentro desse veículo. E essa... quem vem visitar, né, quem vai participar aqui do evento, vai poder fazer isso, viu, gente? Vai poder entrar no veículo, mostrar como é que ele é por dentro, vai ter toda essa facilidade aqui. Não vai ser só para olhar não, viu? Ó, aqui, ó, vou entrar. Esse aqui é um Fusca 1980, é o Sebastião, tá? Esse carro também vai estar exposto. Vou entrar aqui. Vamos ver, ó, a repórter vai entrar aqui pra ver, hein, gente? Vamos ver aqui como é que é. Olha aí, gente. Show, hein? Quem vier pra cá vai poder tirar foto, vai poder fazer tudo que eu tô fazendo aqui. Então é um evento para família, viu, gente? Tudo muito bem organizado, vai dar super certo. A partir das 14 horas de sábado até o domingo às 19 horas. Então, você que está procurando uma programação para trazer sua família, tudo vai estar organizado. Vai ter estrutura com banheiro químico, vai ter apresentação cultural para a família. Então, é um evento da família inteira. A gente vai estar acompanhando durante toda a programação, né, como é que vai ser, a gente vai mostrar aqui nos telejornais e, segundo os organizadores, mais de 100 carros, né, Genival, que estão inscritos aí, pessoas de outros estados também vão participar do evento. Exatamente, a gente tem mais de 150 pessoas inscritas, né? Então a gente estima que vai chegar aos 150 ou mais inscritos até amanhã. Então, todo momento entra alguém no grupo que a gente tem do encontro, querendo se inscrever e vai se inscrever no dia aqui, vai vir para cá e vai estar conosco aqui, agraciando com o seu carro aqui exposto e podendo dar a oportunidade para outras pessoas conhecerem os seus carros aí. E também estamos juntos aqui, né? Esse é o primeiro de muitos, né, Genival? Essa é uma organização que vocês aí já estão programando para as outras edições também. Exatamente. O que está acontecendo é que a gente está com esse evento e já está programando outro já, a segunda edição, né? Então, vai ser muito bacana. A gente vai estar junto aqui e vai ser uma experiência boa, primeiro encontro, que vai reunir todos os carros de Rio Branco e dos municípios também, e também de outras capitais. Tá certo, Genival. Muito obrigada, viu, pela participação. Então é isso, gente. Recado tá dado. Primeiro encontro de carros antigos do estado do Acre, a partir de amanhã às 14 horas até o domingo, 19 horas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Ana, pelas informações. E como hoje é sexta-feira, temos o quadro Mundo Pet. Veterinária Gabriela Paz já está aqui comigo no estúdio do Jornal do Acre, primeira edição. Ela que vai tirar todas as dúvidas que vocês nos enviam em relação aos seus pets. Gabriela, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, para começar, a gente tem a primeira dúvida do nosso telespectador. Ele mandou aqui, ó. Meu gato comeu um besouro que cortou a língua dele e já tem um mês e desde então estou alimentando ele com ração e leite, pois é o que ele consegue comer. Devo fazer algo mais? Tem essa preocupação do telespectador. Entendi. Bom, vamos lá. Tem aí razoavelmente um mês que esse animalzinho não recuperou completamente, porque ele não voltou ao hábito alimentar natural. Primeira indicação é procurar o veterinário, porque somente ele vai conseguir avaliar se ali não tem uma lesão que virou uma infecção, né, bucal ou na língua, né, na região glossal, ou se essa ferida aí, como consequência de tanto tempo sem tratamento adequado, pode ali ter desencadeado uma necrose. E aí esse machucado não vai cicatrizar. Muito provavelmente esse veterinário vai precisar sim anestesiar esse animalzinho para fazer uma boa avaliação da cavidade oral e principalmente o tratamento clínico ou até cirúrgico adequado. Então esperar mais, postergar mais, provavelmente vai gerar mais consequência. Então, a melhor medida é levar no veterinário. Com certeza.
certeza são os primeiros cuidados sempre com os nossos animais. Agora, Gabriela, uma preocupação sempre que os nossos telespectadores enviam também é com o comportamento dos seus bichinhos de estimação. Essa segunda tem muito a ver com isso, olha só. Eu comprei a caixa de areia para o meu gato, mas ele insiste em fazer fora da caixa. O que é que eu posso fazer? Vamos lá. Os bichanos, eles são naturalmente higiênicos, né? A gente já sabe. É por isso que é uma das elogios tão grandes do felino, é a higiene. Bom, mas acontece, de vez em quando a gente pega um pet que tem essa dificuldade do uso da caixa. Isso tem que ser avaliado individualmente, tanto para o animal, tanto para a caixa de areia, para o local que está a caixa de areia e até a areia. Bom, o que a gente pode fazer nessa sensação? Isso pode ser comportamental? Pode. Alguns felinos também fazem marcação de território, tanto fêmeas como machos. A gente até já falou aqui de alguns produtos que a gente pode usar para ajudar, né, auxiliar, tanto a tirar o cheirinho da urina, da demarcação de território, até a castração, citamos aqui como auxílio. Porque por mais que a marcação de território seja instintiva, ela muitas vezes pode ter fator hormonal. Bom, outra informação importante é que muitas vezes esse pet não foi ensinado. Isso acontece com filhotes, que às vezes foi afastado muito cedo da mãe e não teve nenhum exemplo de outro felino adulto para ensinar que a caixinha de areia é ali o local do sanitário dele. Você pode adestrá-lo, pega aquelas fezes que foi feita em lugar errado, enterra ali na caixa de areia. Quando você vê que ele está rodeando o local que ele sempre fez xixi, porque o felino, ele faz as suas necessidades e ele gosta de enterrar. Isso já é uma característica que ele veio herdada do felino selvagem e que ele atribui até hoje de esconder os seus rastros. Então você pode, toda vez que ele está indo fazer o xixizinho ou as fezes dele em algum lugar, você pode levar ele na caixinha de areia, mostrar ali. Isso é um bom estímulo de adestramento. Outra informação também é que isso pode ser um caso de saúde. Às vezes aquele felino não está chegando na caixinha de areia por um motivo de saúde. Ele tem uma urgência em urinar ou uma urgência em defecar por conta de uma infecção na via urinária ou intestinal. Então essa informação talvez seja importante ali para te guiar para o veterinário. E por último, a gente tem que olhar o local da caixinha de areia, porque às vezes a gente põe a caixinha de areia num local com muita movimentação ou barulho, que assusta esse pet. Isso ocorre muito na lavanderia por conta da máquina de lavar, que é barulhenta, e aí o felino fica sem privacidade. Nessas horas, abuse dos feromônios, vale o Falloway, catnip, invista em diferentes formas de caixa de areia, diferentes aspectos de areia. Hoje a gente tem a sílica, tem areia de madeira, tem areia comum. Então, tem uma gama de variações que a gente pode ali rastrear o seu pet. Muito bem. Próxima pergunta agora vem de um telespectador que tem um cachorro. Meu cachorro é muito estressado. Qualquer coisa ele quer atacar os outros, seja visita ou dentro de casa. Existe alguma atividade que diminua o estresse do animal, que diminua a agressividade? Entendi. Verdade, a agressividade é um problema que a gente tem que conviver, né, com os animais. E uma convivência que você teme teu animal, ela é meio preocupante mesmo. Bom, a agressividade ela é um comportamento multifatorial. Não adianta eu falar assim, tem uma raça, tem uma característica daquele animal. Muitos animais, inclusive os dóceis, podem vir a ter um aspecto de agressividade, sendo ele por motivos de saúde, dor, se sentir ameaçado, por alguma privação de alimento. Então, isso é tão importante você avaliar por que aquele comportamento ele está interagindo de forma agressiva. Às vezes foi um ensinamento, né? Porque às vezes esse pet ele não tem a convivência com estranhos. Então, como ele não convive, ele tem um estranhamento, aquilo tudo é novo para ele. Então, ele se sente ameaçado, ele teme a pessoas que ele não tem contínua frequência. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma ressocialização daquele pet. Com reforços positivos, lembrando, nunca deve se agredir um cão agressivo, porque isso vai gerar mais traumas, mais medos e pode desencadear mais agressividade. Então, reforços positivos com comportamentos positivos, vamos dizer, ele começou a ter, ele interagiu com uma pessoa que é nova na casa, ou mesmo com você, e ele teve uma interação bacana, reforce sempre aquilo
com petisco, com carinho, com palavras doces, né? Nenhum animal, nenhum ser vivo, ele resiste a uma doçura, uma palavra doce, né? Então, isso tudo vai adaptando esse animalzinho. Bom, atividades de caminhadas, atividades que interajam com aquele cão e aquele cão faça com que ele interaja com você, também pode ajudar essa ressocialização. Lembrando que para levar para as vias públicas, é sempre importante o uso da focinheira, né? Porque esse é um cão ou reativo ou até agressivo. E aí, até ele se adequar, né, se adaptar a essa nova atividade, é importante essa proteção, essa segurança. Muito bem, temos mais uma pergunta de um telespectador que diz assim: minha cachorra, quando fica no cio, começa a se lamber sem parar, fazendo com que se machuque. Já coloquei fralda e tudo mais. Mesmo assim, ela continua arrancando e se lambendo. O que ele pode fazer nesse caso? Entendi. Bom, é comum a cadela, no período do cio, ela fazer a lambedura frequente ali dos órgãos genitais, ou das mamas, ou do próprio abdômen. Porque igual as fêmeas de todas as espécies, nesse período, principalmente do proécio, do sangramento, a cadelinha ali tem um desconforto do útero, tem um desconforto ali por via hormonal das mamas, que ficam mais irritadas, mais inflamadas, e às vezes até isso é uma característica que predispõe à agressividade, o cio, né? É bem frequente a gente ver, já que a gente está falando de agressividade. Então, nesse caso, se isso é desconfortável, e tem cadelinhas que às vezes a gente recomenda a castração, porque recorrentemente no cio ela tem esse desconforto abdominal, e isso na castração a gente tem a resolução do quadro, né? Outra coisa muito frequente é que a cadelinha acaba se lambendo por higiene, porque toda hora fica sangrando ali. Então esse sangramento do pró-cio, né, do pré-estro, ele é bem frequente e até aumentado em algumas cadelas, e elas ficam sangrando. Isso não teria hormônio para suspender. A castração realmente seria nosso maior trunfo aí. Muito bem. Bom, não temos mais tempo para perguntas. Vamos agora à participação dos telespectadores aqui do telão do Jornal do Acre, primeira edição. Gente, que chique! Não é isso? Olha só, Theo Dog com a casinha própria. É isso mesmo, todo chique. Maravilhoso. Vamos ver Margot tentando acordar na sexta-feira. É o meme... É difícil mesmo, Margotzinho, ainda mais no frio. É o meme pronto. Meu pet zangado. O nome dele é Zangado. Tá porque ele tem uma carinha mesmo. É verdade. Esse é o Joumitsu Junqueira Marui, telespectador que já sextou. Tem até nome completo, né? Gente, tá ficando ótimo essas fotos, gente. Maravilhoso, olha só. Olha nosso mascote, Pitoco é o nome dele, deve gostar de faxina. Não, ele gosta de bagunça mesmo, a cara dele. De quem destruiu essa vassoura. Vamos para mais foto? Camaro pretinho. Bonitinho, bonito. Tem o amarelo, ele é o pretinho. Minha filha Mel. Linda sempre. Os pugs são muito doces. Olha! Coronel, um grande competidor de vaquejada no Acre, que já foi campeão em Marabá e no Acre, olha só. Lindo mesmo, ainda de trança, tá? Parzinho comigo hoje. Grande atleta, o Coronel. Sol assistindo Jaque 1. Tá comandando o controle. Esse é o Chicó. Só tem felino lindo aqui. Lindo, né? Chicó. É um gato burmês, é lindo. Minha princesa Mel. Melzinha. Meu pet Luete posando para foto. Verdade. Eles gostam muito de rimar, é sensacional. Engar, eu não sei se é o nome do pet, mas a foto tá muito bonita. Foto da Lois Lane, bairro Aviário. Bolota. Bolota eu conheço. Bolota é minha conhecida, linda também. Um doce, essa bolota é maravilhosa. Paciente da doutora Gabriela Bolota, um grande abraço. Aí, bonitinho o cachorro vestido com a capinha, Deus do céu, se protegendo do demais. frio. Eu e o Mig estamos assistindo Jaque 1. Ai, meu Deus. Lindo, Mig, obrigado pela participação. Hora do almoço, é a hora do almoço mesmo. Tá certinho ele. Tá seguindo o horário e Ai, assistindo a gente aqui do Jaque 1. Esse é o Kim Kataguiri Junqueira Marui, pequeno telespectador em dias de praia no Rio Acre. Deve ser parente, Bom dia, esse é o Gaspar, meu gatinho, ele gosta de ficar sentado assistindo TV. Que lindo. Parece um humano, né? Pois é, a pose diz tudo. Floquinho, posando para aparecer no jornal. Adorei o sorriso. E, finalmente, Fred América Bully.
Lindo. Lindo, lindo mesmo. Bom, aqui a gente encerra a participação dos nossos telespectadores no quadro Mundo Pet. Quero agradecer pelas suas fotos que vocês mandam pra gente, sempre com muito carinho e muita gratidão. A gente recebe aqui e repercute no Jornal do Acre, primeira edição. Gabriela, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom, e a gente vai fazer a nossa última parada de hoje aqui no Jornal do Acre, primeira edição. A seguir vamos ter mais informações sobre a situação de emergência em relação às síndromes respiratórias aqui no nosso estado. Vamos ter informações ao vivo, inclusive, de como é que está a situação em uma das unidades de saúde aqui da capital. E vamos também ter outras informações para você, as últimas atualizações da manhã desta sexta-feira aqui no seu Jornal da Hora do Almoço. Lembrando que você pode continuar enviando para a gente as suas reivindicações da comunidade pelo 99211-2930. Manda para a gente que a gente repercute sempre no quadro Me Ajuda Jaque 1, diariamente nas edições do Jornal do Acre, primeira edição. A gente volta já. De volta com o seu Jornal do Acre, primeira edição, e vamos voltar a falar sobre a situação de emergência na saúde do estado devido ao surto das síndromes respiratórias. A gente vai falar agora ao vivo com o repórter Andrew Amaral, porque ele está em uma das unidades de saúde acompanhando a situação, a movimentação também lá aqui na capital acreana. Andrew, muito boa tarde para você. Conta pra gente como é que está a movimentação e a procura por atendimento aí na UPA. Oi, Murilo, muito boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Acre, primeira edição. Nós falamos ao vivo aqui da UPA do 2º Distrito, que é a unidade referência nesses casos de síndromes respiratórias agudas graves aqui na capital acreana. Olha, Murilo, a gente chegou aqui por volta das 10h30 da manhã para acompanhar como é que está a movimentação nessas unidades de saúde, especialmente nas UPAs aqui da capital, com esse grande número de pessoas, especialmente as crianças de 0 a 4 anos de idade, que estão aí com esses sintomas de gripe, do vírus da influenza. E por aqui, desde cedo, é bastante grande a movimentação, Murilo. A gente já encontrou aqui diversas mães, diversos pais com crianças. Vocês em casa conseguem acompanhar também. São crianças de várias idades que estão por aqui com sintomas de muita febre, catarro no peito, falta de ar, que são esses sintomas mais comuns dessa síndrome respiratória aguda grave. Nós encontramos também aqui mais cedo, Murilo, casos de crianças que já foram diagnosticadas com pneumonia, já estão há mais de uma semana com esses sintomas, ainda não melhoram e acabaram tendo que voltar para cá. Nossa equipe também esteve mais cedo lá na UPA da Sobral e a situação é muito parecida com essa aqui, viu, Murilo? Muita gente à espera por atendimento, muita gente aguardando ser atendida, especialmente, como eu disse, as crianças. Agora, a gente precisa falar também sobre a vacinação, porque especialmente a vacinação contra o vírus da influenza em todo o Acre segue muito abaixo da expectativa da Secretaria Estadual de Saúde, é claro, do Ministério da Saúde. Até esse momento, os dados mais recentes que nós temos é de 26% a cobertura vacinal contra o vírus da influenza em todo o Acre. Aqui na capital acreana, esses números são um pouco melhores, Murilo. Estamos com 35%, mas ainda assim é um número que está muito aquém, muito longe do que é recomendado, com o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 90% do público-alvo. E a gente lembra também que a Prefeitura de Rio Branco, desde o final de abril, tem 3 unidades de saúde aqui da capital que estão fazendo um atendimento estendido para oferecer a vacinação nos melhores horários, enfim, para as pessoas que não têm condições de estar nesses lugares durante a semana. Essas 3 unidades, que é a Rony Meirelles, lá no Adalberto Sena, a Cláudia Vitorino, no 2º Distrito, e também Hidalgo de Lima, no Palheiral, estão atendendo das 7 da manhã até as 10 horas da noite, sempre de segunda a domingo. Então, Murilo, não tem desculpa para as pessoas não procurarem essas unidades de saúde, especialmente as crianças, levar essas crianças para tomarem a vacina, e também as pessoas mais velhos, mais idosos, que é o público que mais está sofrendo nesse momento com esses casos de síndrome respiratória.
Voltamos com você, Murilo. Pois é, Andrew, não tem mesmo. Tem unidades de saúde disponíveis para vacinação e também a gente teve a entrevista com o secretário que falou sobre as unidades que estão abertas para os atendimentos. Então, o atendimento está aberto para que a população possa procurar ao sentir esses sintomas. Andrew, obrigado pela sua participação. Um bom retorno aqui para a Rede Amazônica. Bom, e a gente sempre recomenda aqui que você cuide da sua saúde, siga as recomendações para que você possa se proteger desses vírus que causam tanta preocupação e, em casos mais graves, no público, que é mais vulnerável, crianças pequenas e idosos, infelizmente, acabam gerando mortes. Então, cuide da sua saúde, procure uma unidade, vacine-se contra a influenza para que você e sua família estejam protegidos. A gente segue em frente e mudando de assunto agora para te falar de uma pesquisa que revela prioridades individualistas da geração Z e consequências da grande exposição à tecnologia. E o levantamento foi realizado com 28 mil crianças e jovens que mostram ambição por questões como qualidade de vida, bem-estar físico e mental, cuidado com os outros e a contribuição para a construção de um país e de um mundo melhor. Nós vamos acompanhar agora o que o consultor educacional Christian Coelho nos diz sobre isso. Olá, tudo bem? Sou Christian Rocha Coelho, diretor do Grupo Rebit, e eu vou apresentar uma pesquisa realizada com 28 mil famílias de escolas particulares em todas as capitais, nas principais capitais do país. A metodologia foi, nós pesquisamos com os pais de educação infantil e Fundamental 1 e com os próprios alunos de Fundamental 2 e médio. Uma das perguntas iniciais foi quanto à exposição de tela. O que eu achei interessante é que todos os pais, a grande maioria dos pais, responderam que os alunos ficam muito mais tempo do que o indicado para a sociedade brasileira, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos dar uma olhada aqui, ó. De 2 a 4 horas de exposição, mais que 30% dos alunos de educação infantil, sendo que o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de entre 2 e 5 anos, é no máximo 1 hora, quer dizer, o dobro, né? E Fundamental 2, 43% ficam de 2 a 4 horas e 15% acima de 4 horas. E o recomendado é no máximo 2 horas. Isso chamou muita atenção, esse tempo muito maior do que o recomendado. Quando você não está na escola, você interage com seus colegas de escola? Então, essa foi uma pergunta também interessante para os alunos de Fundamental 2 e médio. 48%, quer dizer, quase metade, eles disseram que passam muito tempo na internet e trocando conversa, falando com os colegas. Agora, mais da metade, 52%, passam tempo na internet, só que sem nenhum tipo de comunicação, só como observadores. Isso não completa, né? Isso não gera interação social. E a pesquisa diz o seguinte: a interação social pode ter um impacto significativo na saúde mental dos jovens e adolescentes. Estudos mostram que aqueles que têm mais dificuldade em se relacionar tendem a apresentar maiores níveis de estresse, ansiedade, depressão e agressividade. Isso é muito relevante. Quando perguntado para os adolescentes, Fundamental 2 e médio, escolha seguir uma ou mais áreas que você gostaria de trabalhar, o que chamou a atenção foi tecnologia de informação, ciência de dados, inteligência artificial. 33% dos meninos se interessaram por essa área, contra 14% das meninas, uma variação de 19%. Ciências, tecnologia e engenharia, 28% para o gênero masculino, contra 15%. Né, do feminino, uma variação de 13%. Administração, economia e finanças, uma variação de 8%, sendo o 24% para os homens e 17% para as mulheres. E aí, quando perguntado sobre ciências e saúde, 44% foram as meninas se interessam, contra 19%, uma variação de 25%. O que significa? Também a mesma questão, o preconceito, quer dizer que tem área que é masculina e tem área que é feminina. Isso tem que ser desmistificado. Não existe nenhuma análise científica que corrobora com essa questão. Então, isso é uma questão social que tem que ser desmistificada. E olha que coincidência, e tem muito a ver com o que nós vemos hoje no mundo corporativo, é que os grandes CEOs, né, os CEOs das principais empresas, geralmente têm a formação onde? Economia, finanças, tecnologia, engenharia, que são
áreas onde os homens procuram muito mais. Então está aí a raiz também das poucas líderes de grandes empresas. Isso tem que ser quebrado já na educação, no Fundamental 2 e no médio. Para finalizar, nós temos a seguinte pergunta. Imagine você com 40 anos e organize em ordem do que você considera mais importante para a sua vida adulta, combinando aspectos profissionais, pessoais e sociais. Então, nós colocamos uma lista. O que apareceu em primeiro lugar? Qualidade de vida, bem-estar físico e mental. Para os pais, educação infantil Fundamental 1, e para os jovens, Fundamental 2 e médio. Em segundo lugar, ter paixão pelo que faz. Depois, remuneração, tranquilidade financeira, também foi muito forte. E em quarto, formar uma família, ter filhos. Quarto, quinto lugar, ter filhos e casar. Que era uma questão que nós achávamos que os mais jovens não estavam tão interessados, e não é verdade, estão interessados sim. E o que chamou mais atenção na pesquisa foi que os itens associados à empatia, à benevolência, ao olhar para o próximo, não tiveram destaque. E os percentuais foram menores para os estudantes, para os jovens, menores do que para os pais. Vamos analisar. Educação infantil e fundamental. Os pais, o item contribuir para um Brasil e um mundo melhor ficou em quarto lugar. Para os jovens, Fundamental 2 e ensino médio, sétimo e nono lugar. Criar ou melhorar a vida das outras pessoas. Ficou em sexto lugar para pais de educação infantil, sétimo para Fundamental 1 e nono, oitavo e nono lugar para Fundamental 2 e médio. Olha que números baixos. Isso mostra o quê? Isso mostra uma queda de empatia para a nova geração? Sim, isso está relacionado, mas tem a ver sim, mas principalmente a pressão social. Hoje em dia, o filho tem que entrar numa boa faculdade, ter um bom emprego, casar, ter filhos também. Isso é uma pressão que faz com que o jovem acabe pensando mais nele, tendo que pensar mais nele e não pensar no próximo. Eu acho que essa pesquisa ela gera vários questionamentos e de extrema importância para os pais, para as famílias pensarem a respeito e também para a educação formal oriunda das escolas, tá bom? Muito obrigado. Bom, e a gente agora vai com as informações de Brasília, porque o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que vai colocar a reforma tributária em votação na primeira semana de julho. Antes de levar à votação o texto que promete simplificar a forma como os tributos sobre mercadorias e serviços são cobrados no país, Arthur Lira quis ouvir sugestões e dúvidas dos estados. Para isso, reuniu governadores, vice-governadores e representantes das 27 unidades da federação na residência oficial da Câmara em Brasília. O governador do Amazonas cobrou soluções para manter os benefícios concedidos na Zona Franca de Manaus. Wilson Lima se mostrou preocupado com o fim do imposto sobre produtos industrializados. As empresas instaladas em Manaus não pagam o IPI e atualmente têm como vantagem o fato do imposto ser cobrado de suas concorrentes em outros estados. O estado do Amazonas fez algumas ponderações para compensação, por exemplo, do IPI, que é um imposto que acaba e ele é fundamental nessa cesta de incentivos para as empresas que estão no polo industrial, no sentido de garantir esses incentivos. A manutenção dos benefícios da Zona Franca também interessa a Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, estados que possuem áreas de livre comércio vinculadas à SUFRAMA. Nesses estados também há incentivos tributários para a atração de empresas. O vice-governador do Amapá, Antônio Telle Júnior, acredita que os benefícios serão preservados na reforma. No Amapá, a importância da área de livre comércio de Macapá e Santana, nós temos 70 mil pessoas trabalhando em empresas que recebem esse tipo de benefício. Então, para que a gente possa ter um processo de desenvolvimento sólido, precisamos sim de uma reforma tributária, mas que ela garanta que nós possamos preservar conquistas. E as áreas de livre comércio, junto com a Zona Franca de Manaus, são grandes conquistas que a Amazônia teve ao longo do tempo e nós precisamos preservar. Arthur Lira pretende levar as preocupações dos governadores para os debates na Câmara. O deputado já reservou a primeira semana de julho para discutir e votar o texto em plenário. Para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação
entre o dia 3 e o dia 7. A Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer, com a ajuda de todos, um melhor texto para o Brasil, que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo ao Brasil, que ouça as preocupações das mais diversas regiões do Brasil. Bom, a última semana do mês de junho vem aí, mas as festas juninas ainda ocorrem e embalam a nossa capital. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, também tem uma programação para esse fim de semana. Quem conta os detalhes para a gente é o presidente da OAB Acre, Rodrigo Ayashi. Confira. Bom dia, estou passando para fazer um convite muito especial. Hoje, às 19 horas, no Clube dos Oficiais, nós teremos o Arraial da OAB. Comidas típicas, quadrilha, bingo, um prêmio de até R$3.000, banda Trio Furacão, entrada gratuita, estacionamento gratuito e você e sua família são nossos convidados. Venha confraternizar com a advocacia acreana no Arraial da OAB. Bom, tá feito o convite, nós acabamos de ver uma dica aí da programação do fim de semana e vamos ter mais dicas agora com o Richard Laureano com a gente na atualização da CBN Amazônia Rio Branco aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Muito boa tarde para você, Richard. Boa tarde para você, Murilo. Boa tarde para quem nos acompanha, né? E a gente vem com dicas aí para o final de semana, viu? Memorial dos Autonomistas foi reaberto, reinaugurado semana passada. Está acontecendo uma exposição temporária em memória ao movimento autonomista aqui do Acre, desde 8 da manhã até as 6 da tarde, com entrada gratuita de segunda a sexta-feira. Eu estive lá ontem, inclusive. O local está realmente totalmente revitalizado, uma boa oportunidade de repente você ir no final da tarde, passear com a família, dar uma volta por ali e já fica ali pelo centro, no memorial, porque à noite acontece a apresentação musical Como Cantavam Nossos Pais, com entrada também gratuita, 19h30, lá no Teatro Hélio Melo, que fica dentro do Memorial dos Autonomistas. Já tem programação aí para o centro da cidade hoje à noite. Amanhã e domingo, a partir de 19h30, no Teatro do Sesc Centro, acontece a última rodada de apresentações da peça Cotidiano, do Yuri Montezuma. Esse espetáculo ele retrata aí a vida de um motorista de aplicativo, as suas aventuras diárias pelas ruas da cidade, carregando todo tipo de passageiro diferente e enfrentando o nosso trânsito urbano, que não é fácil todo dia, viu? A peça mistura comédia e tensão, provocando emoções variadas na plateia. Então anota aí, amanhã e domingo, 19h30, no Teatro do Sesc, ali no centro da cidade, uma boa oportunidade. Vou estar lá amanhã acompanhando essa peça para saber. Imagina os perrengues, as histórias que o motorista de aplicativo ouve todos os dias e, claro, enfrentar o trânsito caótico nas primeiras horas, no horário de almoço, não é fácil e essa peça juntou tudo isso, um pouco de leveza, um pouco da tensão que é, causando muitas emoções no público. Então, uma boa dica para o final de semana. Como você já conferiu também, o Arraial da OAB hoje à noite, 19h30, lá no Clube dos Oficiais. Vai ter exposições dos carros também em frente ao Palácio, que vocês já viram também aqui no Jaque 1, aí amanhã e domingo. Então, de repente, já junta tudo. Dá uma volta no Memorial, vê show hoje à noite, vai na biblioteca, vai no centro da cidade, vai no Palácio, já fica tudo por ali e curte bem o final de semana. Não está faltando programação aqui em Rio Branco, está faltando só você se ligar, anotar todas elas e conferir, viu? Olha só, recado super dado pelo Richard Laureano, você que está se programando aí para o fim de semana, a opção para você é o que não falta. Então, você pode ir em uma ou até em todas as atrações, se você tiver tempo, se você tiver disponibilidade. É só saber seguir o roteiro. É só saber seguir o roteiro. Então, fim de semana bem agitado aqui na capital acreana, aqui nesse último fim de semana do mês de junho. Richard, quero agradecer pela sua participação aqui no Jornal do Acre, primeira edição, e a gente volta a se falar na segunda-feira. Obrigadão, Murilo. Um bom final de semana para você e para todo mundo que nos acompanha. A gente volta na segunda-feira. Com certeza. Bom, e a gente termina o Jornal do Acre, primeira edição. Quero agradecer pela sua companhia e pela sua audiência. Mais informações no Jornal do Acre, segunda edição, que começa depois do Jornal Nacional com o Aires Rocha e durante a nossa programação. Lembrando que você pode rever todos os nossos conteúdos no Globoplay. Abraço para você, excelente sexta-feira e excelente fim de semana.